sei de como que vocês são sedentos em querer saber como que capta cliente, como que faz para lotar a agenda, como que faz para você ter pacientes para atender e assim ganhar dinheiro com isso. Só que é muito importante, mais importante do que a gente está falando sobre postagens, mais importante do que a gente está falando sobre passo a passo de consulta, enfim, que também é importante, a gente tem que falar sobre como fazer as pessoas enxergarem valor na sua consulta. Porque muita gente chega até você, pergunta quanto custa a sua consulta e não agenda a sua consulta. Eu quero que você pense assim, ó, de verdade, nesse momento pode ser um chute. Pode ser assim, uma estimativa. Mas pensa só, hoje, a cada 10 pessoas que mandam mensagem para você perguntando quanto custa a sua consulta ou como funciona o seu trabalho, quantas dessas pessoas agendam a consulta efetivamente? Quantas dessas pessoas agendam, marcam, né, a consulta e fazem a consulta? Meu nome é Mariane Fazi, eu sou nutricionista, sou fundadora da Morinutrir, a nossa escola de empreendedorismo para nutricionistas. E aí, então, eu quero hoje conversar aqui com você sobre isso, né? Como fazer as pessoas enxergarem valor na consulta de nutrição. Se rapidamente eu fosse te responder isso, eu falaria gerando conexão e gerando autoridade. E aí o que acontece? Olha só, a gente tem perfis de pessoas diferentes, né? Porque quando uma pessoa envia mensagem para um nutricionista perguntando como funciona o trabalho, quanto custa a consulta, etc., geralmente elas já sabem que aquele nutricionista não atende convênio. Ou então elas até perguntam sobre convênio e tá tudo bem, porque afinal de contas é normal, né? As pessoas terem convênio. Eu mesma. Quando eu mando mensagem para algum médico, nossa, semana passada mesmo, eu fiz exatamente isso. Eu mandei mensagem para um médico e aí eu falei, oi, tudo bem? Quanto custa a consulta do Dr. Fulano? Aí a secretária respondeu, R$600. Eu falei, ele atende o convênio tal? Aí ela, não atende. Eu falei assim, então tá bom, então agenda, né? Então assim, tá tudo bem, eu só perguntei sobre o convênio, porque afinal de contas eu já pago o convênio, já é caro o convênio. E se o médico atendesse o convênio, seria maravilhoso para mim. Mas, como ele não atende, isso não me impede de agendar com ele em particular. Então, a gente não tem que ter raiva das pessoas que perguntam sobre convênio, porque você também faz isso. Se você paga convênio, você sabe o quanto você paga. É óbvio que você quer aproveitar o máximo possível que o seu convênio te disponibiliza. Você não tem que ter raiva das pessoas que te perguntam sobre convênio. A questão é, você precisa mostrar o valor de uma consulta particular que é diferente do convênio. Quando eu vou nos meus médicos de convênio, eu já tô esperando que eu vou me sujeitar a ficar lá 3 horas na recepção, que vai ser uma consulta de 20 minutos. Agora, quando eu resolvo pagar uma consulta particular, eu quero ser atendida na hora, eu quero que o médico me dê atenção, eu quero que o médico me chame pelo nome, eu quero que o médico lembre de todo o meu caso nas próximas consultas. O nosso nível de exigência é diferente. E aqui o que você precisa passar para a pessoa? Você precisa passar o seu valor, não o seu preço apenas. É claro que você vai falar sobre o seu preço, mas você tem que passar o seu valor. Por que que a sua consulta vale 200, 250, 300 reais? Por que que ela deveria pagar isso enquanto ela tem Nutri lá no convênio dela? Então assim, por que que ela deveria pagar a sua consulta? O que você faz de diferente que a Nutri do convênio não faz? Uma coisa que a gente precisa prestar atenção é que a gente acha que é só no momento que a pessoa pergunta sobre o preço da nossa consulta, que a gente tem que convencê-la, que a gente tem que mostrar todo esse valor. E não é. Não é só no momento que a pessoa chega para agendar a consulta que a gente tem que mostrar o nosso valor. É o tempo inteiro. É em cada ação. Ter estratégia para você mostrar, para você despertar o desejo na pessoa em ser sua cliente. E não tem jeito, a gente faz caixinhas de comparação, Se a pessoa já foi numa nutricionista no postinho, né, na UBS, se ela já foi na nutricionista do convênio, e você tá lá na sua rede social falando os seus diferenciais, o que você faz, acontece, piriri, poró, aquela coisa toda, o
que acontece? A pessoa automaticamente compara. Nossa, mas eu fui numa nutricionista. Às vezes nem precisa ter ido na do convênio. Às vezes ela foi numa particular. Só que não tem as mesmas entregas que você tem. E aí, automaticamente, ela vai lá e compara aquela caixinha que ela já sabe. Então, assim, imagina uma cômoda cheia de gavetas, né? Aí, tudo que é informação sobre nutrição, sobre dieta, a pessoa tá lá, em uma das gavetinhas da cômoda. Então, quando você vem falando sobre os seus diferenciais, sobre a sua entrega, como que você enxerga a nutrição, tudo mais, automaticamente ela abre aquela gavetinha no cérebro dela e começa a comparar. E fala assim, nossa, mas essa nutricionista aqui não me passou isso aqui. Nossa, mas essa nutricionista aqui não fez isso aqui. Entendeu? E ela automaticamente começa a te enxergar como uma pessoa de maior valor diante daquela que ela já foi, que ela já pagou, que ela já conhece. A gente precisa gerar esse valor não só quando a pessoa vem perguntar o preço, mas a gente precisa gerar esse valor no dia a dia. No dia a dia. Que quando a pessoa chega pra gente, ela já chega decidida, pronta, para pagar o que você pedir, o que você cobrar. Como que a gente consegue fazer com que as pessoas desejem o nosso trabalho, desejem ser nossas pacientes? Como que a gente faz isso? A gente precisa gerar conexão e autoridade. São essas duas coisas que fazem as pessoas agendar consulta. A autoridade é aquilo que a pessoa, ela pesquisa sobre você, ela vê você falando, ela vê a sua postura, ela vê o seu currículo, ela vê o que você já fala no dia a dia, ela vê o que você já faz, o que você já conquistou, ela vê os seus resultados. Então, a autoridade é tudo aquilo que faz a pessoa enxergar qualidade técnica em você. A autoridade é quando a pessoa fala, nossa, essa ou esse nutricionista é qualificado o suficiente para resolver o meu caso. Isso é autoridade, a pessoa te enxerga como autoridade naquele assunto, naquele nicho. Conexão é ela enxergar a pessoa que você é. Ela enxergar a humanidade em você. Ela enxergar que você é um ser humano de carne e osso, que erra, que acerta, que inspira, que motiva, que vive, que faz coisas legais, que de vez em quando tá de mau humor. Conexão é a pessoa, tipo assim, falar, nossa, que pessoa legal. E a autoridade é ela falar, nossa, que profissional incrível. Porque às vezes acontece, né? A gente admira um profissional, reconhece o currículo dele, sabe que aquela pessoa tem um peso, mas você fala assim, nossa, tem cara de enjoar, Deus me livre de passar numa consulta com essa pessoa. Tem essa, né? Tem essa, sabe aquela coisa de o santo bateu, a energia bateu? Pois é. Tem gente que, tipo, por mais que você seja o melhor da tua cidade, a pessoa não vai ter alguma coisa em você que não vai rolar pra ela, sabe? Que não vai curtir. E por outro lado, se você só trabalha conexão, ai, você é a amiguinha da sua audiência, você é a best friend da sua audiência, você mostra tudo pra sua audiência, mostra você na balada, mostra você de biquíni, se mostra comendo, se mostra treinando, se mostra de todas as formas. Muita conexão. Aí você fala assim, poxa, eu tenho engajamento, mas ninguém agenda consulta comigo. O que tá faltando? Tá faltando a parte da autoridade. As pessoas só te enxergam como uma pessoa legal, só como um amigo, mas elas não conseguem confiar em você para colocar o bem mais precioso da vida delas, que é a saúde delas, na tua mão. Então, para você gerar desejo, né, em fazer as pessoas desejarem o seu trabalho, quererem o seu trabalho, pagar quanto você quiser pelo seu trabalho, a gente precisa ter o equilíbrio exato da conexão com a autoridade, para que a gente dose isso. Para que a gente seja inspirador, seja motivador, para que a gente seja ser humano de carne e osso, para que as pessoas nos vejam legais, mas também que a pessoa enxergue que a gente é o melhor profissional para a vida dela.